Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal! Hoje a gente estava querendo... primeiro, antes de tudo, né? Porque a gente começa a falar e a gente acaba esquecendo. Antes de tudo, por favor, gente, dê um like nesse vídeo, compartilha esse vídeo, porque ele vai ser um vídeo hoje de utilidade pública. E também se inscreve no canal, a gente já passou aí de 70 membros, né? Não sei se a gente está caminhando para 80 já. A gente já fez mais de 30 mil visualizações. Muito obrigada, pessoal. E eu queria hoje fazer um vídeo de utilidade pública. Então, assim, que seria a experiência, né, que o homem honesto tem com relação a essa questão dos processos que acabam sendo ingressados no judiciário em função dos golpes praticados contra os idosos. Então, a gente quer fazer um vídeo de utilidade pública para alertar os idosos, que são as pessoas mais frágeis diante dessas novas tecnologias que estão se inserindo no mercado, né, dessas novas possibilidades de golpes, alertar os idosos contra esses crimes, né? Então, eu queria que o homem honesto, ele mostrasse o que acontece, né, nesses golpes praticados contra os idosos e como a gente pode evitar esse tipo de situação, né? Então, assim, então já dá um like aí pra gente, tá bom? É isso, então vai lá, Monte. Você quer falar primeiro de que golpe? Nossa, são tantos golpes. Primeiro, uma das coisas que os idosos mais costumam fazer é confiar em pessoas estranhas, né? Por que eu digo isso? Você tá lá, você é idoso, tá lá na sua casa e você recebe uma ligação, né? E é uma pessoa que diz que ela é funcionária de um banco e ela tá te oferecendo um empréstimo, né? Hoje em dia, com toda essa questão até do trabalho remoto que existe já, né, nas instituições bancárias, então é muito comum ter funcionários que realmente são funcionários mesmo das instituições bancárias ligando, mandando mensagem no WhatsApp, né, porque você tem ali uma margem de consignável. Uma margem consignável, você tem alguns produtos com o banco e aí, como você não está utilizando, eles ficam te ligando para ver se você tem interesse aí em pegar algum tipo de produto. Só que como isso é uma prática generalizada nos bancos de entrar em contato via telefone, via WhatsApp com as pessoas, tem pessoas idosas, quando recebem esse tipo de ligação, elas acham que realmente que quem está ligando para elas é alguém do banco, mas pode não ser alguém do banco. Exatamente, até porque a gente já fez questão de frisar que o crime organizado, ele tem acesso a todos os nossos dados hoje em dia. Então, para eles, todos esses dados já vazaram nas redes. Então, eles têm acesso ao nosso nome completo, às vezes o endereço, se ele estiver atualizado em alguma base de dados, acesso aos documentos nossos. Então, assim, o fato dessa pessoa estranha que está te ligando ser detentora desses dados, e muitas vezes também há um outro agravante, que é existirem dentro dos bancos funcionários golpistas, que estão ali também articulados e trabalhando para o crime organizado. Então você às vezes pode achar que você está falando com alguém do banco, fazendo um empréstimo, uma contratação com o banco em questão, e você não está. Você está lidando com o crime organizado. Então, são várias situações, né? Primeiro, quando alguém te aborda, né, para fazer uma operação de crédito e tal, primeiro você tem que se certificar de que você realmente está falando com alguém da instituição bancária, né? Nunca, jamais você tem que ficar confirmando um monte de dados pessoais seus. Por quê? Porque o crime organizado, muitas vezes eles têm parte dos seus dados, mas ele quer a outra parte. Para quê? Para que com essa outra parte, ele já mancomunado com pessoas, às vezes, que estão trabalhando dentro da própria instituição bancária, que eles tenham acesso a dados que são sigilosos, seus, fechados, mas que você vai e começa a falar livremente todos aqueles dados, né? E aí você simplesmente abre, né, o seu sigilo bancário para uma pessoa totalmente desconhecida. E aí é que começa o problema, porque você já está passando seus dados e essa pessoa, muitos desses dados que você está passando são dados necessários para você confirmar operações de crédito, né? Então, quando você confirma o nome completo, por exemplo, da sua mãe, enfim, você começa a passar um monte de dados seus. Então, o bandido, ele, com essa informação, ele consegue, juntamente, né, não sozinho, mas
às vezes com alguém de dentro da instituição financeira, então esse dado aqui é o que está faltando. E aí, quando você percebe, começa a ter uns descontos lá na tua conta que você não sabe nem de onde veio. E às vezes também operações financeiras em cartão de crédito, porque vários desses dados também são utilizados para você conseguir acessar um número do cartão de crédito. E aí quando vem esse número do cartão de crédito, vem acesso à validade e ao CVV do cartão. E com esses dados eles conseguem fazer compras online tranquilamente bem. E muita gente começa a ter coisas debitadas na conta, produtos do banco que você nunca usou, né? Você idoso ou não, que você nunca usou, mas que o bandido, de posse de dados que são sigilosos seus, ele vai lá e pega esse empréstimo. E cadê esse dinheiro? Já foi num Pix. E é assim, gente, vários processos que eu já vi de investigações criminais envolvendo dinheiro que foi surrupiado da conta de pessoas por conta desses golpes, desses estelionatários. Esse dinheiro ele sai de Pix para uma conta de alguém fantasma, que depois vai para outra, depois o dinheiro some, não acha mais esse dinheiro. É bom também fazer um adendo que, ao falar sobre essas coisas, não significa que necessariamente a culpa é do idoso, porque em termos legais o banco é o culpado dessas situações. Então, assim, se for um funcionário de dentro, ou se for um crime organizado que conseguiu acessar as informações, essa fragilidade ela está no banco. Então não é porque você passou por isso que você não vai ganhar uma ação. Você vai ganhar. O grande problema é a lentidão do judiciário. Então você teve que abrir mão. Às vezes você ganha um salário mínimo ou uma quantia muito baixa, né, de verba, né, de salário. E o que você tem? Você vai ter que ficar esperando uma ação, entendeu? Ser concluída para você conseguir a sua indenização de volta. E muitas vezes você não tem acesso a isso. Você perdeu esse dinheiro e você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar a prestação da casa, ou você tem comida para comprar, entendeu? Então a gente não pode, perder esse dinheiro. Então por isso que esse alerta é feito. Não porque você vai deixar de ser uma vítima, entendeu? Para ser o causador daquilo. Não é isso. Você é a vítima, só que simplesmente você vai ser prejudicado em função desse atraso todo, né? Em função de recursos. Por mais que a gente esteja falando aqui em atraso, mesmo em comarcas que são rápidas em dar uma decisão, no caso de uma situação dessas, que vem um pedido da delegacia para fazer o bloqueio cisbajude dos valores que foram tirados da sua conta via Pix para a conta de uma pessoa laranja, quando vai fazer, mesmo que seja em 24 horas, gente, o Pix é instantâneo. A pessoa, ela transfere o dinheiro da tua conta para uma outra, daqui a pouco esse dinheiro já está em diversas outras contas, que é difícil. Foram poucos casos que eu me lembro aqui de cabeça, que todo o dinheiro que a pessoa perdeu da conta, né, que a pessoa teve esse dinheiro num bloqueio cisbajude, porque a velocidade com que eles transferem esse dinheiro é instantânea, né? Então olha a dor de cabeça que você vai ter. Você vai conseguir o seu dinheiro de volta? Vai! Só que é uma dor de cabeça que você vai ter, né? Então muito cuidado com quem você está falando. Já aconteceu um caso no inquérito policial, né, de uma pessoa que ela simplesmente recebeu uma ligação, ela olhou o número do telefone, né, que estava ligando para ela, e o número de telefone era o número de telefone da agência bancária. Então a pessoa, opa, quem está falando comigo, porque eu não estou falando justamente sobre isso, a gente tem que se certificar, né, de quem está ligando e tal. Quando essa pessoa recebeu a ligação telefônica, ela viu, nossa, é da agência bancária, e ali ela autorizou, fez tudo aquilo que o suposto gerente da conta falou para ela fazer, dizendo que tinha problema na conta da pessoa, que é problema de segurança, que precisava fazer alguns comandos, que precisava fazer isso. Quando ela foi e fez tudo que o bandido quis, né, simplesmente muito dinheiro saiu da conta daquela pessoa. E, pasmem, os bandidos conseguem, com algum tipo de programa, ele consegue reproduzir qualquer número. Então você pode achar que é a agência bancária que está te ligando, mas não é. É o bandido. Muitas vezes eu recebo ligação do meu próprio número de telefone. Só para que vocês tenham noção, né, de como é que eles conseguem mudar e alterar esses números. Então, assim, esse é o primeiro alerta. O segundo alerta que ele está
falando com relação da transferência desses valores, é porque esse crime organizado, eles conseguem em segundos simplesmente fatiar esses valores roubados, que muitas vezes são roubados de várias pessoas ao mesmo tempo, para conta de 100 laranjas. Então você não consegue o retorno desse dinheiro de volta depois, né? É complicado isso daí. Então, uma das coisas que tá vindo na minha cabeça, né? Primeiro, né? Uma coisa de utilidade pública. Jamais qualquer instituição financeira vai te ligar, vai te mandar mensagem para dizer que você está com um problema de segurança na sua conta. Exatamente. Jamais. Se você tiver algum problema, é você que tem que ligar para a instituição. Mas para que número? Aí é um outro problema. Já tivemos casos de inquérito policial que a pessoa, ela também não disse como ela conseguiu esse número, né? E para ela o número era da instituição financeira, até a instituição financeira, mesmo não se sabendo ali, né, no inquérito policial como a pessoa conseguiu chegar àquele número, né? Que não era o número da instituição financeira, mesmo assim a instituição financeira foi responsabilizada, mas ela teve uma dor de cabeça assim gigantesca. E você precisa procurar os canais oficiais, geralmente dentro do próprio aplicativo do banco, né, que você tem, ali já tem os números de telefone para você entrar em contato. E eles também estão no cartão, tanto de débito quanto crédito. Isso. Tome cuidado com pesquisa de internet, porque tá aparecendo muita página falsa. Exatamente. Tem o golpe da página falsa, que você acha que você está fazendo uma transação ali, e é uma página que é de uma instituição X ou Y, é de uma empresa X ou Y, e aquilo ali é só uma fachada. Na verdade, aquele dinheiro está indo para outra pessoa e você não vai ver a cor do seu dinheiro, nem da mercadoria, nem de nada. Então tome muito cuidado com pesquisa, sempre procure canais oficiais, olhe o seu aplicativo. Lá dentro, se você, né, dependendo do tipo de conta que você tem, você pode ter até um gerente, ali vai ter um número de contato dele, então você procure pelos canais oficiais, pare de ficar procurando o primeiro número que aparece ali, vocês não sabem nem de quem vocês estão entrando em contato, né? Então isso é muito importante, a gente tomar essas cautelas, né? Ainda mais hoje, né, que o telefone é uma coisa que está tão disseminada, mas a gente não pode sair confiando em qualquer pessoa que está ligando. Só que, independente de qualquer coisa, a área de segurança, o banco não vai te ligar, ele não vai falar que você tem problema. Eu mesmo recebi uma ligação, que primeiro era do Nubank, né? Que dizendo que eu tava com um problema na minha conta, tal. Depois foi uma outra instituição financeira que eu também tava com um problema de segurança na conta, tal. Gente, sabe o que eu fiz? Eu desliguei o telefone. Só que agora eu tô fazendo pior. Na verdade, eu não tô nem atendendo mais ligação, né? Exatamente. Não tô nem mais atendendo ligação. Por quê? Eu não tenho que ficar atendendo ligação de número que eu não conheço. É porque, por exemplo, um amigo meu, a situação foi ainda pior, porque os bandidos, eles não só reproduziram o número de telefone, isso é facílimo com determinados programas que eles têm, como eles também reproduziram a voz da pessoa que ligaria para ele. Olha o nível que a gente tá de requinte de golpe. A depender de quem eles vão aplicar esse golpe, eles têm um requinte máximo, porque essa voz hoje em dia, ela pode ser facilmente reproduzida por uma inteligência artificial. Então você acha que você está falando com a sua gerente bancária, porque o número confere e a voz é da gerente. E na verdade você não está. Então assim, nunca faça e nunca entre nos aplicativos para fazer autorizações com base em uma ligação telefônica. Isso é extremamente perigoso. E ainda só falando em golpes, falando em telefone, porque é o mínimo das milhares de coisas que acontecem, que a gente vai ter esse quadro agora pra gente falar sobre essas coisas de utilidade pública, né? É porque a gente achou até que a gente ia conseguir falar sobre muito, e na verdade nem são comecei. Tantos os golpes que a gente nem comecei, gente. Eu tenho 20 anos de coisas de estelionato que eu vejo em inquérito policial, que eu tenho tanta coisa pra contar pra vocês das coisas que os bandidos fazem. Eu tô falando só uma situação específica, que tem muitas histórias que decorrem do mesmo tipo de coisa, que é essa utilização do telefone. E eles têm uma lábia gigantesca, então eles já têm um texto pronto, eles têm dados seus para ganhar a sua confiança, para que você saiba, nossa, essa pessoa tem todos os meus dados, só pode ser do banco mesmo. São extremamente gentis e falantes, coisa que não é o caso de um gerente bancário. Ele quer te atender o mais rápido possível para poder passar por próximo
próximo caso. Uhum. Então, assim, eles são extremamente gentis, eles querem conversar e dar atenção pro idoso, entendeu? Outra coisa que vocês também têm que se ater é o fato de que fornecer as senhas, por exemplo, os servidores públicos, né? As senhas do CIAPnet, as senhas, né? A senha do, como é que é o nome da Prodesp, ou seja, para essas empresas, você também está possibilitando que essas empresas possam fraudar sem que você nem saiba. Você só vai saber quando você receber já o desconto no seu olerite. É a mesma coisa que você pegar a chave da sua casa, dar pro bandido e falar, tô indo viajar, sabe? Então não dá, né, gente? Senha é pessoal e intransferível. E token é pessoal e intransferível. Você não tem que passar e-token pra ninguém. Ninguém que peça isso. Porque se a pessoa tá pedindo o seu e-token, é porque ela quer fazer coisa errada. A mesma coisa com o número de cartão de crédito, a data de validade e o CVV. CVV, né? CVV. São dados que são seus, que não é pra você passar pra ninguém. Ai, mas a pessoa tá me ajudando. Não, ela tá só se ajudando, porque você não precisa passar dado nenhum pra você resolver as suas questões financeiras pra ninguém. Exatamente, ela tá te surrupiando, na verdade, entendeu? Então tome muito cuidado, gente, com ligações telefônicas. Se você tiver alguma dúvida, você mesmo entra em contato com os canais oficiais. Você fala assim, ó, se a pessoa fala, eu sou o gerente, olha, eu ligo pra você, tá? E foi muito interessante que teve um dos casos que a pessoa falou isso, que ela era gerente e a voz era muito parecida, provavelmente por inteligência artificial, tal. Quando ela foi ligar pro gerente, né, do banco, o gerente falou, mas eu não te liguei. Exatamente. Como o caso que aconteceu até do golpe do falso advogado, que eu contei essa semana, né? Então, tome muito cuidado, gente, porque a bandidagem tá solta e a criminalidade já tá se especializando em golpes virtuais e em golpes financeiros. Então, assim, há duas coisas que você pode fazer aí. Instalar um aplicativo que simplesmente te impossibilita de receber chamadas de qualquer número de telefones que não estejam nos seus contatos. Então, assim, essa é a primeira coisa. Esses aplicativos são maravilhosos, porque, por exemplo, você tem o Ruscall, né, que você paga uma assinatura de R$3, acho que é por semestre, e você simplesmente instala esse aplicativo e você não vai receber nenhuma ligação que esteja fora dos seus contatos. Com isso, você já elimina aí todos esses golpes que estão saindo desses presídios onde os bandidos têm acesso a celulares, né? E você também pega aí também esse crime organizado. Mas aí você pode falar, mas e se o banco me ligar, não é? Mas se eu colocar um negócio desses, e se o banco me ligar por algum motivo, querer me oferecer alguma coisa, sabe lá Deus o que, entendeu? E eu não vou ter acesso, porque eu não vou conseguir atender essa ligação, ou um gerente quer falar comigo e tal. Você, com base nos dados que estão dentro do seu aplicativo, dentro dos canais oficiais, você pode salvar esse número dos seus contatos. E os bandidos, eles não conseguem pegar o seu número, porque quando eles fazem isso, que aparece lá o número do telefone do banco, aquele não é o telefone do banco, é simplesmente mascarar aquele número. Só que a operadora de telefonia, ela reconhece o número real. Então, assim, você não vai receber essa ligação. Outra coisa que vocês podem fazer também, para evitar principalmente os golpes no cartão de crédito, é deixar todos os cartões de crédito com bloqueio temporário. Isso é importantíssimo. E caso seja necessário você deixar algum cartão específico, né, para uma determinada compra, como por exemplo do Google, alguma coisa assim, ou alguma assinatura que você faz, você coloca um limite do valor daquela operação financeira. Então, por exemplo, vou colocar para Netflix. Então você coloca lá o limite de R$150 naquele cartão virtual que você está deixando para pagar Netflix. Com isso você consegue se respaldar de perder valores muito altos nesses golpes que são aplicados. Porque tem algumas instituições financeiras que, se você passa por uma situação dessas, você contesta e imediatamente você tem a restituição ali daquele valor no seu cartão de crédito, você resolve. Mas tem instituição financeira que fala, não, você vai ter que pagar. Entrando com a ação. Você tem que entrar com a ação e você vai ter que pagar aquela fatura que é uma fortuna. Que é uma fortuna. Exatamente. Então é uma questão que a gente tem que realmente tomar muito cuidado. Se precaver, entendeu? É uma questão de se precaver. Então bloqueiem temporariamente todos os cartões de crédito de vocês. E os cartões que sejam cartões virtuais
digitais, que você precisa efetivamente ter algum tipo de desconto em carteira digital, vocês limitem para valores muito baixos esses cartões. E a mesma coisa, caso vocês tenham, né, limites altos em conta corrente, etc., vocês também podem reduzir esses valores ou reduzir também os valores de transação, para que vocês não percam valores altos, porque o banco ele leva 48 horas para processar qualquer mudança, né? Então com isso você já consegue pegar o bandido. Você viu que nisso nós só estamos falando de um tema que é golpe utilizando o telefone. Exatamente. Tem muita coisa tem outra coisa, a gente também tem que ver que todas as transações digitais hoje, elas passam por essa, abre aspas, assinatura digital, fecha aspas. Então qualquer transação que você esteja autorizando pelo telefone, ela consta como uma autorização financeira. Então assim, a gente também precisa tomar cuidado com isso, entendeu? Então não sair autorizando determinados tipos de contratação e etc. pelo telefone. Na dúvida, sempre vá na agência bancária. É isso. É mais seguro, não tem outro jeito. É isso. E então, por hoje... acabou que, né, só foi os golpes das operações financeiras. Lamentamos que não deu pra falar muito, mas a gente volta numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. É isso, gente. Um beijo, tchau. Tchau.